Olá, pessoal! Nessa aula vamos trabalhar os conceitos fundamentais de um átomo. O primeiro conceito fundamental é o número atômico. O número atômico indica o número de prótons contidos no núcleo de um átomo. Ele vem representado junto com o símbolo do elemento do lado esquerdo subscrito. Quando um átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Pegando o cálcio como exemplo. Como ele tem o número atômico 20, significa que quando neutro, ele tem 20 prótons e 20 elétrons. E o que determina a identidade química de um elemento é o seu número atômico. Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Pegando o hidrogênio como exemplo, número atômico 1. Não importa qual parte do universo. Se nós temos um átomo com um próton, ele é um átomo de hidrogênio. Com 2, ele já é um átomo de hélio. Com 3, ele já é um átomo de lítio. E assim sucessivamente. Portanto, o número atômico, que é representado pelo Z maiúsculo, indica o número de prótons no núcleo de um átomo. Esse conceito fundamental extremamente importante foi descoberto por Henry Moseley em 1913. Esse conceito foi extremamente importante para a construção da atual tabela periódica, chamada de tabela periódica moderna ou tabela de Moseley, que será abordada em uma outra aula. Atualmente existem 118 elementos na tabela periódica, portanto o Z varia de Z1 a Z118. Durante as reações químicas, os núcleos permanecem inalterados. Não existe nenhuma reação química que possa alterar o núcleo. A alteração de núcleo só acontece em reações nucleares. Certo? Resumindo, número atômico é o número de prótons que estão presentes no núcleo de um átomo, e atualmente nós temos uma variação de Z1 até Z118. Próximo conceito fundamental: o número de massa, representado pelo A maiúsculo, que vem representado do mesmo lado do Z. O Z embaixo, subscrito, e o A em cima, subscrito. Não fale massa, fica ambíguo. Massa pode estar se referindo à massa atômica ou à massa em gramas. Por isso, o certo aqui é usar o termo número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons. Quando o símbolo de um elemento químico vem acompanhado do Z e do A, nós podemos determinar o número de prótons, de elétrons e nêutrons desse elemento. No caso do urânio, como ele tem o número atômico 92, quando o nêutron ele tem 92 prótons e 92 elétrons. E para achar o número de nêutrons, basta fazer o de cima menos o de baixo. Ou seja, A menos Z, que nesse caso 143. Então, Z é o número de prótons contidos no núcleo de um átomo, enquanto que o A é o número de massa, que corresponde à soma de prótons e nêutrons. Correto? Próximo conceito fundamental, os íons. Um átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. E quando isso ocorre, ele atinge um desequilíbrio elétrico. No caso do cálcio, que é um metal, ele apresenta a tendência de perder 2 elétrons, passando de 20 elétrons para 18. Essa espécie química positiva que é formada após a perda de elétrons é chamada de cátion. Já o cloro, que é um ametal, apresenta a tendência de ganhar elétrons, passando nesse caso de 17 para 18. Essa espécie química negativa formada pelo ganho de elétrons nós chamamos de ânion. Então, quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo e se torna um cátion. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo e se torna um ânion. Um detalhe importante: veja que eu destaquei o número de elétrons do cálcio e do cloro com a mesma cor, a cor verde. Isso é para mostrar que eles são isoeletrônicos. O que isso significa o termo iso? Iso igual eletrônicos, número de elétrons. Isso é uma definição muito importante. Espécies químicas com o mesmo número de elétrons são chamadas de isoeletrônicas. Tudo bem? Agora nós vamos ver os conceitos de isótopos, isóbaros e isótonos. Os isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico e diferente número de massa. O caso mais importante de isotopia é do hidrogênio. Nós temos na natureza 3 tipos de hidrogênio: o 1,1, que é o prótio, o 1,2, que é o deutério, e o 1,3, que é o trítio. A diferença entre eles é o número de nêutrons. O prótio, 1 menos 1, 0 nêutrons. O nêutron, o deutério, 2 menos 1, 1 nêutron. E o trítio, 3 menos 1, 2 nêutrons. O mais abundante na natureza é o prótio e o único radioativo é o trítio. O hidrogênio, por ser o elemento mais abundante do universo,
tem esse privilégio de cada isótopo ter um nome. Ele é o único átomo da tabela periódica com esse privilégio. Os isótopos têm propriedades químicas iguais, porque eles pertencem ao mesmo elemento químico, mas as propriedades físicas relacionadas à massa são diferentes. Agora eu não estou falando de número de massa, estou falando da massa. O prótio é mais leve, o trítio é mais pesado. A massa em gramas desses átomos interfere em suas propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Correto? Então, isótopos são átomos que têm o mesmo Z e diferente A. Algo relacionado aos isótopos, né, muito curioso e que aparece no ensino médio, é a água pesada. O termo água pesada se refere à água com deutério, cujos dois hidrogênios são deutérios. Na verdade, o termo técnico dessa água é óxido de deutério. A água pesada, ela existe na natureza, mas em quantidades bem pequenas. A cada 100 litros de água, há 1 ml de água pesada. Na verdade, existem 18 tipos de moléculas de água. Você pode até trabalhar a sua matemática, exercitar a sua matemática desenhando essas moléculas de água. Porque existem dois tipos de oxigênio, o 16 e o 18, e três tipos de água. Então, você pode fazer 18 tipos diferentes de desenhos de moléculas de água. Veja que as propriedades físicas da água pesada são diferentes da água normal. Seu ponto de fusão é 3,8, seu ponto de ebulição 101,4 e sua densidade 1,104 gramas por ml. Olhe que legal esse vídeo que está aparecendo. O cubo de gelo que está flutuando é de água normal. O normal é o gelo flutuar na água líquida. Mas o outro cubo que é colocado afunda. Por quê? Porque ele é feito de água pesada. Qual a utilização que um aluno tem que conhecer a respeito de água pesada? Ela é usada como agente moderador de nêutrons em reatores nucleares. Isso será abordado depois em radioatividade. Um detalhe: nosso corpo não metaboliza a água pesada. Tudo bem? Beleza? Vamos ao próximo conceito, que são os isóbaros. Os isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa e diferente número atômico. Como muda o número atômico, muda o elemento. Mudou o elemento, mudam todas as propriedades físicas e químicas, certo? Nesse caso, né, o cálcio é um metal e o argônio é um gás, que é um gás nobre. Veja que é totalmente diferente. Então, isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa e têm diferente número atômico. Como muda o elemento, mudam todas as propriedades, certo? E o último conceito, isótonos. Os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes. Tem o Z diferente, tem o A diferente, mas tem o mesmo número de nêutrons. Peguei como exemplo o trítio e o hélio. 3 menos 1, 2. 4 menos 2, 2. Mudou o elemento, mudam as propriedades físicas e químicas, certo? Uma dica: isótopos, iso igual. Usa a letra P da nomenclatura para lembrar. Isop igual número de prótons. Isóbaros, isoA igual número de massa. Isótonos, isoN igual número de nêutrons. Certo? Somente os isótopos têm propriedades químicas semelhantes. Todas as demais propriedades químicas e físicas são diferentes. Tudo bem? Esses conceitos químicos são bem simples, mas eles podem se complicar às vezes por causa da matemática. Esse é um exemplo fácil, esse exercício não é difícil, mas é só para mostrar para você como que isso pode se complicar, né? Quem for elaborar a questão pode utilizar a matemática para dificultar a questão, colocando o Z e o A em função de incógnitas, x, y, z, w. Quanto mais incógnitas, mais difícil vai ficando o exercício. Nesse caso, A e B são isóbaros, então eu posso afirmar que 3y mais 5 é igual a 2x mais 2. E como B e C são isótopos, eu posso afirmar que x é igual a y mais 3. Nesse caso, eu caí em um sistema matemático tranquilo, o x já está isolado, é só substituir na equação de cima. Correto? Eu sei que vocês com certeza dominam muito a matemática e não vão ter problema em exercícios semelhantes a esse. Então, recapitulando, número atômico, representado pelo Z, indica o número de prótons de um átomo. Número de massa, representado pelo A, é a soma de prótons e nêutrons. Cátion é a espécie química positiva que perdeu elétrons. Ânion é a espécie química negativa que ganhou elétrons. Iso significa igual. Isoeletrônicos igual ao número de elétrons. Isótopos igual ao número de prótons. Isóbaros igual ao número de massa. Isótonos igual ao número de nêutrons. Os isótopos têm propriedades químicas semelhantes e propriedades físicas diferentes.
Nos demais casos, como muda o elemento, as propriedades químicas e físicas são diferentes. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Agora procurem na plataforma o resumo que eu postei com alguns exercícios e procurem fazer os exercícios também do material. Esse material está na sua apostila, na frente Química 3, aula 5. E para quem quiser ter acesso aos slides, o GG, que vocês já estão acostumados, é números ZA, tudo minúsculo, números ZA. Tudo bem? Até a próxima aula. Obrigado.